Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das escolhas mais, desconcertantes da história, né? A escolha entre Jesus Cristo e Barrabás. E olha, o que pode parecer só uma história antiga, na verdade, é como um espelho. Um espelho que reflete um drama bem profundo sobre as nossas próprias escolhas, as consequências delas e um simbolismo que, sinceramente, continua super relevante até hoje. E é exatamente essa a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Pensa bem, uma multidão inteira teve que escolher o inocente ou um culpado. E a decisão que eles tomaram, bom, mudou o rumo da história para sempre. Mas o que mais intriga a gente é o que leva um grupo de pessoas a fazer uma escolha tão radical, tão contra a lógica. É exatamente isso que a gente vai tentar entender. Então, para a gente entender de verdade o peso dessa decisão, a gente precisa voltar no tempo. Vamos embarcar para um lugar em uma época de muita, mas muita tensão política e fervor religioso. Um tempo onde cada gesto, cada ação pública tinha um peso, assim, gigantesco. Tenta imaginar a cena, ok? Estamos em Jerusalém. É época de Páscoa, a festa mais importante para os judeus. A cidade, claro, está lotada, fervilhando de gente, de peregrinos e de tensões, né? E aí tinha um costume. O governador romano, o Pôncio Pilatos, libertava um prisioneiro. Era tipo um gesto de boa vontade. É exatamente nesse palco, nesse cenário, que a escolha que a gente está analisando vai ser jogada na mão do povo. E olha que escolha, hein? Não se tratada de dois criminosos quaisquer, de jeito nenhum. A gente está falando da personificação de dois caminhos totalmente opostos. Duas visões de mundo que estavam ali em rota de colisão. De um lado, a gente tem Jesus Cristo, que falava de um reino espiritual. Do outro, um cara chamado Barrabás, um revolucionário. O contraste entre os dois não podia ser maior, sério. E é justamente esse contraste gritante que torna a escolha daquela multidão algo tão cheio de significado. Primeiro, vamos olhar com calma para Jesus. Ele não se apresentava como um líder de guerra, um general. Muito pelo contrário. A identidade dele, segundo os textos, ela é de filho de Deus. A carta aos Hebreus, por exemplo, descreve ele como alguém sem pecado, sabe? Uma figura moralmente perfeita. A missão dele era outra coisa, era totalmente espiritual, focada na salvação, num reino que não tinha nada a ver com as estruturas de poder aqui da Terra. Agora, o completo oposto. Barrabás. E ele não era um criminoso qualquer, não. O Evangelho de Lucas é bem claro. Ele estava preso por insurreição e homicídio. Mas, para muita gente ali no meio da multidão, ele era visto como um nacionalista, um rebelde que estava lutando contra a opressão de Roma. Ele representava aquela solução imediata, sabe? A solução na base da força, a revolução política que muita gente esperava. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. A escolha ali não era só entre dois homens, era muito mais profundo. Era uma escolha entre conceitos, conceitos fundamentais. Cristo simbolizando a vida, a justiça, a salvação. E Barrabás, do outro lado, simbolizando a morte, o pecado, a rebelião. Entende? A decisão da multidão não foi só sobre quem a gente vai soltar, foi sobre qual princípio a gente vai abraçar. Ok, com esses dois opostos bem na frente deles, qual foi o veredito do povo? E talvez a pergunta mais importante de todas: por quê? A resposta da multidão é de cair o queixo. É uma das mais chocantes da história, sem dúvida. A mesmíssima multidão que, poucos dias antes, estava aclamando Jesus como rei, agora gritava a plenos pulmões: crucifica-o, solta Barrabás pra gente. É uma reviravolta impressionante. E a gente fica se perguntando o que foi que aconteceu. E isso nos joga de volta para a pergunta central de toda essa análise. O que leva uma multidão a rejeitar o inocente e, ainda por cima, aclamar o culpado? E olha, não foi uma decisão doida e irracional, não. Tinha motivos bem fortes por trás disso tudo. Bom, a análise aponta para uma combinação de coisas. Primeiro, a gente tem a influência dos líderes religiosos. Eles meio que manipularam a opinião pública contra Jesus. Segundo, e talvez este seja o ponto-chave, as expectativas frustradas do povo. O pessoal queria um Messias guerreiro, sabe, um libertador na linha do Barrabás, e não um líder espiritual. E isso leva direto para o terceiro ponto, uma rejeição consciente da mensagem de Cristo. A mensagem dele exigia uma mudança por dentro, uma transformação interna, e eles preferiram a solução que parecia mais fácil, mais imediata, que era o que o Barrabás representava. E é aqui que a gente chega no coração teológico de tudo isso. A libertação de Barrabás não é só um detalhezinho histórico, sabe?
É a chave para a gente entender um conceito central da fé cristã. Pensa comigo no que aconteceu ali. O inocente é condenado à morte, para que o culpado possa sair livre. É isso. Esse é o centro de tudo, um ato de substituição. E é exatamente nesse ato que a gente encontra o significado teológico mais profundo de toda essa história. Esse princípio tem até um nome: morte vicária. Ou, para ficar mais claro, substituição penal. O que isso quer dizer? Basicamente que alguém que não tem culpa nenhuma assume o lugar de quem é culpado e recebe a punição no lugar dele. Nesse grande drama, Barrabás representa todos nós, a humanidade culpada. E Cristo, ele é o substituto inocente. E tem um versículo na Bíblia, lá em 2 Coríntios, que resume essa ideia perfeitamente. Ele diz que a morte de Cristo não foi um acidente, não foi uma tragédia qualquer. Foi o ato central de um plano de salvação. Um plano onde a justiça de Deus é satisfeita pelo sacrifício do inocente no lugar dos culpados. Isso é a base de toda a mensagem cristã. Mas olha só, essa história não acabou lá em Jerusalém, não. Aquela escolha que foi apresentada para a multidão continua sendo apresentada para a gente hoje em dia, só que de outras formas. Se a gente trouxer para os nossos dias, essa escolha se repete de forma simbólica, claro. De um lado, a gente tem o caminho que representa Cristo, o caminho da justiça, do amor, da verdade. Do outro lado, o caminho que representa Barrabás, o da rebelião, do egoísmo, daquela solução que parece mais fácil na hora. A escolha entre esses dois caminhos é uma coisa que a gente encara o tempo todo. E aquele chamado antigo lá do livro de Josué reforça muito bem essa ideia. A vida espiritual é uma questão de escolha. Uma escolha ativa, constante. Não é uma coisa que acontece no piloto automático, sabe? É uma decisão diária sobre a quem ou a que a gente vai servir. No fim das contas, a história de Cristo e Barrabás é isso, um grande espelho. Ela reflete aquele drama eterno que existe dentro da gente, aquele conflito entre abraçar uma verdade espiritual, que muitas vezes é difícil pra caramba, e escolher o caminho mais conveniente, o caminho do mundo, que parece mais fácil na hora. E assim, aquela pergunta que ecoa em Jerusalém há 2000 anos, ela chega até nós hoje, nas nossas decisões de todo dia, nas nossas prioridades. A quem a gente está libertando? Estamos escolhendo o caminho da integridade, do propósito? Ou estamos escolhendo o caminho mais fácil, dos nossos impulsos imediatos? A escolha, hoje, assim como naquela época, continua sendo de cada um.